Priscila Lapa, que também vai trazer a sua análise desses acontecimentos todos de ontem para hoje. Professora Priscila, boa tarde, prazer conversar com a senhora de novo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. A satisfação é toda nossa. Professora Priscila Lapa, doutora em Ciências Políticas, a gente acompanhou ontem mais falas do presidente Jair Bolsonaro, disse inclusive que não vai mais obedecer decisões do STF, no caso de Alexandre de Moraes. Qual a gravidade desse discurso e o acirramento ficou maior ainda após os atos de ontem, professora? Com toda certeza, né? Os atos de ontem, eles demarcaram uma ida para uma área de muito radicalismo, né? Como o presidente já vinha ensaiando, já vinha fazendo algumas movimentações nesse sentido. E independente do número de pessoas que houvesse ontem presente nesses atos, que comparecesse esse chamamento do presidente, ele já iria para essa zona de radicalização, né? Porque ele já vinha construindo essa agenda, ele já vinha buscando trazer as pessoas para as ruas para dar legitimidade, que era tudo o que ele queria. Ele falava isso nas suas entrevistas, nas semanas anteriores, de que ele queria encontrar no povo respaldo para agir, né? Para tomar atitudes que ninguém tem mais dúvida. Assim, se alguém ainda tinha algum tipo de dúvida de que o presidente tinha esse caráter antidemocrático, e as pessoas têm que entender o que é antidemocrático. Antidemocrático, a democracia, ela é o governo que ele é instituído a partir de dois pilares fundamentais. Ele é dividido, ele tem como um dos pilares a divisão de poderes. Então, para ser uma democracia, você precisa necessariamente você ter executivo, legislativo e judiciário, lembrando que nenhum dos poderes está acima dos outros. E ainda que um dos representantes de um desses poderes acredite que o outro não está agindo conforme deve agir, ele não pode, por isso, se colocar acima desse outro integrante. Então, o primeiro pilar da democracia é a questão da divisão dos poderes, e o segundo pilar, que é tão igualmente fundamental, é o respeito à lei, respeito às normas. Por isso que a gente chama de Estado Democrático de Direito, que é aquele Estado onde o que governa não é a vontade das pessoas, não é o desejo das pessoas, mas a lei, a regra. E qual é o remédio quando alguém não está cumprindo a regra, seja um integrante do judiciário, do executivo ou do legislativo? Utilizar a própria regra para fazer isso, para enquadrar, para fazer o devido processo legal. Então, simplesmente a impressão de que um dos ministros da Corte não está cumprindo o seu papel constitucional não é razão suficiente para que alguém diga que não vai mais obedecer ordens judiciais. Imagine se o presidente da República, se a lei é igual para todas, e o presidente da República diz que a partir de hoje ele não obedece mais nenhum tipo de ordem judicial ligada a um determinado membro, eu como cidadão também posso declarar a minha independência do judiciário a partir de hoje. Eu como cidadão hoje, se eu estacionar o meu carro numa via pública, num local proibido, eu também não quero ser notificada, eu também não quero sofrer nenhum tipo de sanção, porque é um desejo meu, já que o direito é igual para todo mundo. Então, o que as pessoas têm que entender que é o que está em jogo nesse momento não é um governo, né? Porque o governo vai ser avaliado por meio das eleições, com as regras que hoje estão vigentes pela nossa Constituição, gostando ou não o cidadão disso. Se ele não gosta, ele pressiona os deputados e senadores para mudar a lei, para mudar a Constituição. Mas enquanto isso não acontecer pelo devido processo legal, tem que respeitar. E aí o que as pessoas têm que entender é que esse governo, ele tem a sua legitimidade, porque ele foi um governo eleito, dentro das regras que estão em vigor no país, mas isso não dá uma autorização para que ele faça o que ele quer. E o que está em jogo não é o governo de Bolsonaro, é o Estado Democrático de Direito brasileiro, né, que quando um presidente utiliza dos recursos institucionais para convocar as pessoas para ir para as ruas no Dia da Pátria, para dizer para elas que ele não obedece a partir de hoje mais a ordem de um integrante, né, que ele tem que obedecer pela regra da Constituição, é muito grave, assim, não tem nenhuma dúvida do quanto isso, do que é que isso representa. Tanto que hoje a gente tem a reação aí de lideranças partidárias, diversos partidos políticos, tentando chegar num acordo para perceber que o presidente precisa ser enquadrado. O que está acontecendo hoje no Brasil é de uma gravidade tão grande que a sensação que a gente tem pós 7 de setembro, que graças a Deus não descambou para nenhum tipo de violência, né? Teve uma tentativa de invasão na esplanada dos ministérios, porque retirar grades do lugar onde tem uma regra dizendo que dali não ultrapassa é você fazer também um desrespeito às regras. Mas, apesar de tudo, foram protestos pacíficos, mas que hoje a gente se pergunta como fazer o presidente parar, porque se ninguém agir constitucionalmente para que ele pare, ele não vai parar. E aí a gente se pergunta,
é justo, é lícito, é correto e é legítimo que a gente viva um ano, porque a eleição ainda é em outubro do ano que vem. E a gente vive mais de um ano nesse país, em estado permanente de conflito, e não adianta querer botar a culpa do conflito no Supremo, porque quem começou esse processo de personificar, de chamar integrante de outro poder de canalha, não foi um ministro do Supremo. A gente pode ter as discordâncias, toda instituição democrática é passível de crítica, sem sombra de dúvida. A gente precisa encontrar caminhos de melhorar a transparência dos poderes, mas o caminho nunca pode ser além do que a Constituição permite, né? Então, ou os poderes constituídos, ou as instituições agora reagem a essa tentativa do presidente Bolsonaro de fazer algo antidemocrático, como ele está fazendo, ou a gente não vai conseguir mais pará-lo, né? E também tem um dado aí muito importante, que a gente está vendo o presidente cometer um crime eleitoral gravíssimo. Ele está fazendo campanha eleitoral antecipada, utilizando os recursos do Palácio do Planalto para isso, né? O evento de ontem tinha helicóptero alugado, tinha equipe para fazer as imagens cinematográficas, tinha todos os recursos institucionais sendo utilizados para uma campanha eleitoral sem sentido nenhum, porque a gente está há mais de um ano ainda do processo. E para quem é apoiador do presidente, que se sente confortável com essa situação, basta imaginar uma situação contrária. Imagine o maior adversário do presidente, uma pessoa que você gosta e tem simpatia por ela, fazendo o mesmo, utilizando os recursos, por exemplo, um prefeito da sua cidade, que você não votou nele, que você não tem simpatia por ele, utilizando os recursos da prefeitura para fazer campanha, faltando um ano ainda para a eleição, subindo em palanque, fazendo passeio de moto e tudo mais. Não dá para tolerar essa situação nem para Bolsonaro, nem para ninguém, qualquer um que esteja nesse momento. Tentando fazer campanha antecipada tem que ser parado, tem que ser sofrer as devidas punições, porque isso não é correto. Existe um calendário eleitoral que tem que ser cumprido. Né? Então, isso é uma coisa grave também, que o cidadão precisa começar a separar as coisas. Uma coisa é você ser entusiasta de um governo, é legítimo e é democrático. Outra coisa é você concordar que os recursos institucionais, né, da Presidência da República sejam utilizados para antecipar o jogo eleitoral, que é muito ruim, é muito desgastante. Imagine o que é a gente viver agora um processo como esse até outubro do ano que vem. Não há país que aguente, não há democracia que resista. Professora Priscila Lapa, e a grande pergunta que a gente faz é justamente os próximos capítulos de tudo isso. Desde a redemocratização, eu não lembro um período como esse vivido pelo Brasil, essa crise institucional entre os poderes. A senhora falou bem aí que o PSDB, o MDB, o PSD, entre Cidadania, o Solidariedade, entre outros partidos, já estão discutindo a possibilidade de um processo de impeachment. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro esse apoio todo que o Bolsonaro teve ontem, porque a gente deve levar em consideração que tanto em Brasília, quanto em São Paulo, e quanto aqui no Recife também, foi um número considerável de pessoas que foram às ruas. Até que ponto esse apoio que o Bolsonaro tenta mostrar, e de fato tem uma parcela da população ali que defende as atitudes dele, pode desencadear em um processo pior, ou seja, o tão falado golpe. Sobre essa questão do impeachment, existe essa possibilidade, já que tudo depende do Arthur Lira, é bem verdade, mas cresce essa possibilidade de um impeachment do presidente, enfim. Eu queria que a senhora sintetizasse para a gente a sua opinião justamente acerca da possibilidade ou não do impeachment e desse apoio que foi colocado, até que ponto ele beneficia o Bolsonaro ou credencia ele para próximas ações golpistas. Veja, a gente não vive uma situação fácil justamente por isso, porque é um presidente com um apoio popular desgastado, né? As pesquisas de opinião que são feitas com credibilidade, elas demonstram que ele vem perdendo apoio. A gente comentava 2 semanas atrás dos manifestos que instituições financeiras, o sistema financeiro fazia em desagravo a esses ataques à democracia. Até entidades do agronegócio, que são uma das bases de apoio do presidente, já declararam também notas e fizeram movimentos de repudiar o comportamento antidemocrático do presidente, né? A questão da economia é muito preocupante, é um viés que o setor produtivo hoje olha essa instabilidade política como muito grave para resolver os problemas econômicos que a gente precisa resolver, e não adianta terceirizar, dizer que quem vai resolver é prefeito e governador, quem tem que resolver é o presidente da República com sua equipe econômica, e parece que não está conseguindo encontrar um caminho para isso. Mas o fato é que
independente desses desgastes, o presidente mantém uma base de apoio que não é qualquer base de apoio, é uma base substancial e ruidosa. O pior é isso, é que ela é uma base muito barulhenta, que dá a impressão de que realmente é majoritária. Mas ainda é uma base de apoio considerável e que dentro de um processo de impeachment você sempre tem o viés jurídico, e aí hoje existe sim um presidente que vai para um palanque dizer que não respeita a Constituição, né, em outras palavras. Ele já tem elemento suficiente jurídico para iniciar o processo, mas ele precisa também ter o tripé político. E o tripé político passa por duas coisas: o apoio dos partidos e o apoio popular. Então, o apoio dos partidos, parece que uma movimentação começa a acontecer, mesmo os partidos do Centrão, que hoje estão fazendo parte do governo, mas estão ali e podem migrar de lado se o barco afundar. Eles são os primeiros a pular desse barco, mas eles hoje ainda estão numa posição de apoio ao presidente. E tem essa questão do respaldo popular. Ainda é cedo, ainda é prematuro dizer que a maior parte da população apoiaria o processo de impeachment. Eu acredito que as pesquisas de opinião falam isso, mas a força das ruas ontem, ela vem para mostrar que haverá ainda muito caminho pela frente se o desejo for de ter o impeachment, porque de fato existe uma parcela da sociedade que se sente representada pelas atitudes do presidente. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente. A gente não pode dizer hoje que haverá o processo de impeachment. Hoje a gente já tem mais elementos do que tinha ontem. Lembrando que tem uma CPI que está em curso, né? Tudo vai somando. Existe uma conjuntura hoje de instabilidade que pode sim, caso haja uma estratégia bem feita, bem articulada dentro do Congresso Nacional, levar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a fazer a abertura do processo. E entre a abertura do processo e a votação e o fim, tem muito chão pela frente. A gente viveu isso recentemente e a gente sabe o quanto é doloroso e é lento e enfim, é um processo longo ainda que teria que caminhar. Por outro lado, eu acredito que as instituições, elas não vão ficar caladas. Esse ato de ontem, ele não vai ficar sem uma resposta institucional e nem pode ficar, né? Agora, existe muito claramente no cenário, o que nos preocupa é que existe muito claramente no cenário uma visão clara de que o presidente não vai recuar. Essas atitudes de levar adiante os inquéritos das fake news, que é o que está motivando essa ira do presidente contra o Alexandre de Moraes, elas são respostas já à insistência do presidente da questão da fraude das urnas, de dizer que o sistema eleitoral era viciado, sem apresentar as devidas provas e tudo mais. Então, isso aí, tanto o TSE quanto o STF, eles responderam não mais por notas de repúdio, mas levando adiante investigações que tinham tudo para poder ficar engavetadas. E aí isso uma ação sempre tem uma reação na política. A ação do presidente ontem vai ter uma reação dos poderes, mas a reação dos poderes vai também aumentar a reação do presidente da República. Então essa é a situação que a gente vive. Parece que os remédios constitucionais que a gente tem hoje previstos, eles não estão sendo suficientes para dar conta, né, de um presidente que tem a ousadia de, na véspera de uma manifestação como a de ontem, fazer uma medida provisória impedindo que sejam retirados das redes sociais conteúdos que sejam comprovadamente falsos, por exemplo. Isso leva a quê, né? Onde é que você está querendo chegar nesse país dizendo que ameaça as instituições e as pessoas a liberdade de expressão, né? Então está tudo muito tumultuado, a temperatura está muito alta e, assim, hoje, se o impeachment não é plausível e se um golpe de Estado não é plausível, ao mesmo tempo eles também não são hipóteses completamente descartadas diante desse jogo de ação e reação que eu mencionei. Cada resposta que as instituições derem, o presidente reagirá e cada reação do presidente levará a novas ações das instituições e a gente viverá esse clima até 2022. O nosso comentarista Madiel Leal tem uma pergunta a fazer à professora Priscila Lapa. Madiel. Boa tarde, professor. Aumenta o microfone, agora sim. Vamos lá. Boa tarde, professor. Deixa eu pedir para você falar mais alto, por favor, para eu escutar. Eu falo baixo mesmo, mas vamos tentar aqui melhorar. Boa tarde, professora. Eu não me considero nenhum comentarista. Eu sou apenas uma pessoa que estou aqui colaborando com o programa e estou nas ruas e ouço algumas coisas que me traz a até lhe fazer algumas perguntas. Por exemplo, a senhora falou que o presidente teve posicionamento antidemocrata, não respeitou as leis, né, descumprindo as leis. Tudo bem. Agora, o STF está cumprindo as leis? Uma pergunta. A questão de mudar as leis, que a senhora também falou, que os deputados poderiam mudar as leis, entrar no consenso.
Mas como eles vão mudar leis se eles estão sendo beneficiados por ela? Como é que pode, na frente de uma CPI, está Humberto Costa, Renan Calheiros, Omar Aziz? Então, essas pessoas que estão aí na frente vão querer mudar a lei? Se já estão sendo beneficiados por ela? Eu acho muito difícil. O que eu vi foi as pessoas nas ruas dando legitimidade ao presidente fazer aquilo que eles não podem fazer. Então, eu acredito, doutora, que o sistema político, o STF, estão muito desgastados. É por isso que o povo está na rua, pedindo mudança. A mudança pode ser interpretada de várias maneiras, mas o que eu vejo é o desgaste. Hoje ninguém vai para votar, vai assim, a votação, a eleição é por eliminação. Vou votar em fulano porque é menos ruim mandando do que fulano. Então, uma sociedade que também está clamando por mudança, mas onde também a gente vê que 80% dos parlamentares estão envolvidos em corrupção. Então, professora, me fala alguma coisa sobre isso aí. Veja, essa questão do STF, o que se acusa de que o STF estaria agindo contrário à lei é por estar investigando ações de pessoas que estão claramente infringindo a Constituição, né? Pessoas, blogueiros, uma rede que foi montada, né, pelas redes sociais, uma rede de divulgação de informações que elas não são simplesmente a manifestação individual do pensamento de alguém. São ações do tipo de pessoas dizendo que caso aquelas informações que estão ali não sejam verdadeiras, vai ser o ataque pessoal. Fala-se em estuprar as filhas dos ministros do Supremo. A pessoa que foi presa na véspera dessas manifestações, ela publicou exatamente isso, que iria invadir o Supremo Tribunal Federal e que iria matar pessoalmente o Alexandre de Moraes e estuprar a filha e a mulher dele. Então, isso não é liberdade de expressão. Então, quando o Supremo... Aí já é o extremismo, né? Que é o perigo. Que a ação do Alexandre de Moraes em relação a essas prisões dessas pessoas que estão divulgando, participando dessa rede de divulgação de fake news, não são prisões a pedido do Alexandre de Moraes, são prisões a pedido da Procuradoria-Geral da República e ele cumpre dentro do inquérito que está sendo investigado. Existe uma rede de financiamento desses blogs, inclusive com recursos públicos do Gabinete da Presidência da República, para fazer divulgação de informações comprovadamente falsas. Isso aí ninguém tem dúvida de que o presidente, por si só, divulga informações falsas sem nenhum pudor, sabendo que se tratam de informações falsas. Então, esses limites na atuação do Supremo, eles podem ser discutidos, mas eu não acredito que exista, da parte do Supremo Tribunal Federal, neste momento, a intenção. O Supremo já serviu bastante aos interesses de boa parte da população, quando ele, por exemplo, fez todos os julgamentos ligados à Operação Lava Jato, e naquele momento era uma instituição que gozava de muita credibilidade. Não dá para a gente ficar julgando a atuação da Suprema Corte apenas quando elas nos agradam. Quando elas nos desagradam, a gente acha que está agindo contrário à lei. O julgamento disso tudo ele é muito mais sutil. Existe toda uma discussão em curso hoje no Brasil, e como eu falei, eu não retiro a importância da população hoje poder opinar, poder participar politicamente desse debate, e nenhuma instituição, nenhuma, dentro da democracia é passível, está num pedestal que não pode ser passível da contestação pública. Agora, a forma como isso tem sido feito é que é muito grave, é que escancaradamente é antidemocrática, no sentido de que quando um integrante de um poder diz que não vai respeitar, imagine o que é agora um integrante do Legislativo, seja ele qual for. Lembrando que esses 80% que você fala de que são corruptos foram todos igualmente eleitos pelo povo. Bem ou mal, Renan Calheiros ele foi eleito pelo povo do estado dele. Então, se a gente está falando aqui de respeito à vontade soberana do povo, os mandatos dos deputados e senadores são legitimamente instituídos, tanto quanto o presidente o é. Então, se a população brasileira ela está insatisfeita com a composição do Legislativo, ela daqui a 2 anos há pouco mais de um ano, ela tem a oportunidade de fazer uma nova escolha. Isso não dá carta branca para que as pessoas agora queiram ir para as vias de fato, invadir o Supremo e retirar, né, integrantes da Suprema Corte. Lembrando que todos os integrantes que estão lá foram indicados por presidente da República legitimamente eleitos, tanto quanto o Cássio Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro.
né? Então, daqui a um tempo, quando as pessoas forem criticar a atuação dele, como é que vai fazer? Vai voltar no tempo, na história? Lembrando que Bolsonaro faz parte dessa regra. Quando é para indicar ministros do Supremo, ele cumpre o rito legal, dizendo que ele indica quem ele quer, como é previsto hoje na lei. Mas quando é para criticar a Suprema Corte, como é que faz? Então, assim, não dá para jogar fora da regra do jogo democrático. E o povo tem todo o direito legítimo de manifestar a sua insatisfação. Eu acredito que existe uma falta de credibilidade muito grande hoje das instituições. Isso não é de hoje, essa insatisfação com a classe política, com as instituições no Brasil, ela não é de hoje. Agora, o que a gente não pode é utilizar remédios não constitucionais para resolver os nossos problemas de aperfeiçoamento da nossa democracia. Para finalizar, Mari, vamos lá. Essa questão também dessas indicações que a senhora falou, que do STF, que é feita através dos presidentes eleitos, poderia ter alguma mudança, porque na verdade eu acho que todo ele que indicam estão pensando também em alguma vacilo deles como é que se diz, como então um gestor, para ter uma espécie de advogado, para ter um privilégio em muitos assuntos. Então, por que não também colocar pessoas de carreira, de concurso? Porque Alexandre Moraes, ele era advogado de onde? De quem? E hoje é o presidente do STF. Integrante, né? Exato. Eu acho uma coisa muito... E outra coisa, quem está jogando fora das 4 linhas que o presidente fala? É ele ou o STF? Pois é, e essas indicações, vale salientar que esse modelo, ele se reproduz em várias instâncias do judiciário. Eles se reproduzem para o STJ, se reproduzem para os tribunais de contas, por exemplo, dos estados e da União, em que os conselheiros e ministros, uma parte deles é indicada politicamente pelo chefe do executivo, se for no estado, né, pelo governador, se for no âmbito nacional, né, pelo presidente da República. Então, esse modelo é um modelo assim, já cansado, que a gente já deveria ter debatido isso há muito tempo no Brasil. Agora, não dá para personificar os inimigos, dizer que a culpa é especificamente de um, né? O modelo está aí para ser questionado, e questionado por força da legitimidade da população. Né? Do mesmo jeito, por exemplo, que a indicação do Procurador-Geral da República também é uma indicação do Presidente da República, seja ele quem for, e é o procurador que decide se indicia ou não indicia o presidente. Aí, geralmente é alguém ligado ao presidente, como a gente já viu em vários capítulos, né, da história brasileira. Então, coisa para melhorar no Brasil, ninguém tem dúvida de que nós temos. Agora, a gente tem que fazer isso com serenidade, lucidez, e lembrar que a gente que escolhe os nossos representantes, sejam eles nos municípios, no estado ou no âmbito federal. Né? Uhum. Pois bem, eita, que foi-se embora o tempo, eu passava o dia todinho aqui ouvindo a professora Priscila Lapa. E eu passava o dia falando. Mas, enfim, vamos esperar o que é que vai desencadear disso tudo. Já tem em 3 estados aí movimentos de caminhoneiros. Agora, uma coisa que eu não entendo é esse movimento de caminhoneiros pró-governo, porque toda aquela pauta de benefícios para os caminhoneiros ainda não foram aprovadas. O diesel continua aumentando, né? E tem gente fazendo movimento aí a favor do governo. Não dá para entender, né, professora? Mas esse movimento de caminhoneiros aí é de outra categoria de caminhoneiros. É o do caminhoneiro que não é o que está lá no chão da estrada, não é o mesmo, não é a mesma categoria que fez aquela manifestação na época do governo Temer, né? Isso aí, só para finalizar a minha fala, sim, isso é uma coisa controversa, né? Esse nível de insatisfação, ninguém está gostando do preço da gasolina, ninguém está gostando da inflação, ninguém está gostando da economia, mas as pessoas resolveram direcionar a sua desmotivação para outras áreas, instigadas pelo presidente, porque eu acho legítimo, como eu falei, que a sociedade questione as instituições e tudo mais, mas tão legítimo quanto a gente brigar por emprego, né, por medidas econômicas concretas que a gente não tem visto acontecer. Né? Então, assim, essa ira seletiva ela é bem interessante de ser estudada, e eu acho que vale a pena a gente continuar debatendo isso, porque isso indica alguma coisa que está acontecendo no nosso país, né? E pelo jeito a gente não vai parar de debater nem tão cedo. Professora Priscila Lapa, uma boa tarde e até a próxima, tá bom? Até mais, estou à disposição. Agora, 14h, 11 minutos.